Bom, e aí, pessoal? Vamos lá. Nós vamos agora trabalhar a propriedade da potência de potência aplicada de uma outra maneira, tá? Vamos voltar isso aí porque ele tá muito rapidinho. Ó, a proposta é a seguinte: será que 2 ao quadrado ao cubo, ou seja, tudo isso aqui ao cubo, é igual a 2 ao quadrado ao cubo? Qual a diferença de um para o outro? É que no primeiro caso, nós temos os parênteses. Então, a gente tem que resolver primeiro dentro dos parênteses ou ainda aplicar aquela propriedade potência de potência. Tá certo? E no segundo caso, só o expoente 2 é que está elevado ao cubo. Então, vamos ver como nós devemos proceder. Ó, aqui usa a propriedade da potência de potência, ali só eleva o 2 ao cubo. Portanto, 2 elevado à sexta, porque a gente multiplicou os expoentes, é diferente de 2 elevado à oitava. Vejam que os parênteses faz com que a gente aplique a propriedade potência de potência, então multiplica os expoentes. E quando não tem parênteses, somente o expoente é elevado ao cubo, que é o caso da segunda parte. Portanto, são diferentes. Certinho? Queridos, agora a proposta é, vamos reduzir as expressões, tá? Aplicando as propriedades da potenciação, tá certo? Vamos relembrar as propriedades. A primeira, multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma o expoente. Divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. E potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vamos ver como que nós vamos fazer aqui, ó. Ó, 625 vezes 125 dividido por 25. Como será que a gente pode resolver isso? Podemos multiplicar em cima? Sim. E depois dividir pelo de baixo? Ok. Só que não está pedindo para fazer assim. Ele quer que a gente reduza essa expressão aplicando as propriedades. Então, o que a gente vai ter que fazer? Fatorar o 625, fatorar o 125 e fatorar o 25. E escrevê-los na forma de potência. Vejamos. Como faremos, então? Vai lá, 625 vezes 125 dividido por 25. Vamos fatorar o 625. Por 5 dá 125, por 5, 25 e por 5, 1. Parou? Vamos lá, ó. 625 é a mesma coisa que quantos 5 eu tenho aqui do lado direito? Ó, os risquinhos. 1, 2, 3, 4. Portanto, 625 é igualzinho a 5 elevado à quarta potência. Então, no lugar do 625, nós vamos colocar 5 à quarta. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar o 125, tá? Por 5, por 5, por 5. Parou? 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Então, no lugar do 125 na expressão, a gente vai trocar por 5 ao cubo. Vejamos. 5 ao cubo. E o 25? Ah, é 5 ao quadrado, esse é fácil. Tá vendo, ó? O que eu fiz, na verdade? Eu apenas troquei aqueles números pela forma fatorada dele, todos eles na base 5. Olha que maravilha. Todos eles na base 5. Então, agora a gente vai aplicar as propriedades da potenciação na expressão resultante. Prosseguindo, vamos apagar toda essa bagunça. Primeiro, vamos resolver em cima. Em cima não é uma multiplicação de bases iguais? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Vejamos. Olha lá. 4 mais 3, 7. Copio de baixo, certo? Olha lá. Somei os expoentes, porque lá em cima é multiplicação de bases iguais. E embaixo eu conservei 5 ao quadrado. E agora, amores, eu tenho uma divisão de bases iguais. Qual que é a regra mesmo? Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Vejamos. Por que 7 menos 2? Porque é divisão. Meus queridos, trataremos agora de um expoente especial, que até então a gente não tinha visto, né? Que é o expoente negativo.
Mas que coisa, o que será que significa uma base elevada a um expoente negativo? Vejamos então. Vamos trocar ideias. Para a gente entender a questão do expoente negativo, eu vou montar uma sequência lógica, tá? Percebam. Atenção à sequência lógica, ó. Parou. Vamos ver aqui? O que eu estou fazendo, ó? Na primeira coluna, eu tenho 2 elevado à quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado. Depois, 2 à primeira, 2 elevado a zero, 2 elevado a menos 1. Na terceira coluna, 2 a menos 2, 2 elevado a menos 3 e 2 elevado a menos 4. Para a gente entender o que vai acontecer quando um número estiver elevado a um expoente negativo, a gente precisa entender essa sequência lógica. Por que lógica? Porque a base está sendo 2 sempre. E também porque o expoente está decrescendo em uma unidade. Tá certo? Ó, tá decrescendo em uma unidade. Então, vamos lá. Continuando a nossa sequência lógica, vamos ver como eu vou preencher, ó. Parará, parará, parou. Vamos pensar comigo. Olha os primeiros, ó. 2 elevado à quarta, 16. 2 elevado ao cubo, 8. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado à primeira, 2. 2 elevado a zero, 1. Aí, meus queridos, pensem comigo, ó. Do 16 para virar 8 foi dividido por 2. Do 8 para virar 4 foi dividido por 2. Do 4 para virar 2 foi dividido por 2. Então, qual é a regularidade dessa sequência lógica? Todos os resultados anteriores são divididos por 2. Portanto, como nós paramos no 1, no 2 elevado a zero é 1, nós pegaremos o 1 e dividimos por 2. Olha só, quer ver? Acompanhem a resolução, por favor. Ó que chique, ó. O 16 para virar o 8 foi dividido por 2. O mesmo acontece com todos os demais, então o 1 a gente divide por 2. O meio a gente divide por 2, vai dar 1/4. 1/4 dividido por 2, 1/8. Voltando, porque foi muito rápido. E o 2 elevado a menos 4 vai dar 1 sobre 16. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Olha lá, 1 sobre 16. Bom, vejamos agora para a base 3. Para a base 3, procedemos da mesma maneira. Olha só. Na verdade, para qualquer base, né? O que a gente está querendo concluir é o que vai acontecer com valores de expoentes negativos. Tá certo? Bora voltar essa partezinha aqui, ó, meus queridos. A gente sabe que 3 elevado a zero é 1. E seguindo a sequência lógica, como nós estamos sempre na base 3, para descobrir os valores menores, nós vamos pegar os resultados e dividir por 3. Portanto, 3 elevado a menos 1 é 1 dividido por 3, que vai dar... Vamos ver aqui. Vai voltando aqui. Eita. Ó, ó, ó. Aí, ó. 1/3 dividido por 3. 1/9 dividido por 3, 1/27, dividido por 3, 1/81. Tá certo? Agora nós vamos fazer um resumo de tudo isso, né? Como será que a gente resolve diretamente uma base, tá? E elevada a um expoente negativo? Como será que a gente pode proceder através de uma regrinha prática? Vamos pensar. Se eu tenho 2 elevado a menos 4, o que faremos? Invertemos a base, invertemos o sinal do expoente e elevamos os 2 ao expoente. Tá claro? Voltando aí, ó. 2 elevado a menos 4, lá no início da página, ó. 2 elevado a menos 4. Eu inverto a base, porque embaixo do 2 tem 1, certo? Inverto a base, vai ficar 1 sobre 2. Inverto o expoente para positivo, vai ficar 4. E aí eu elevo os 2 à quarta potência. 1 elevado a 4, 1, e 2 elevado a 4, 16. Tá certo, meus queridos?